Foram mais de 2 anos de investigação após uma denúncia que partiu da própria Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, principalmente sul do estado, em cidades como Amambai e Iguatemi, onde foi vistoriada esta mansão, e Dourados. Houve ainda apreensões no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas, onde estavam os principais alvos. Os 4 chefes dessa organização criminosa já haviam sido alvos da Polícia Federal em uma outra operação em 2011. Na época, eles conseguiram fugir e foram morar no Paraguai, onde montaram uma das sedes dessa organização em Pedro Juan Cabaleiro. Depois disso, então, em junho deste ano, o crime daquela ocasião prescreveu e eles começaram a entrar sorrateiramente aqui no Brasil. E neste sábado, um deles ia se casar. Foi o momento ideal para uma ação nova da Polícia Federal. O casamento seria nesse resort, no período da tarde. Como o noivo convidou os 3 comparsas, todos foram presos antes da festa. Os chefes do grupo já embarcaram em um avião da Força Aérea Brasileira com destino a Mato Grosso do Sul, onde vão ser interrogados. Foram detidos ainda 5 dos 6 policiais rodoviários federais envolvidos, um deles com 24 anos de serviço, todos lotados na região de Bataguaçu, divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, 4 policiais militares e 2 policiais civis, além de mais outros 27 envolvidos na organização criminosa, que tinha 2 pilares. O primeiro, a logística. Estes vídeos mostram caminhonetes escoltando carretas por estradas de terra. Cada ponto tinha um chamado gerente, que comandava as ações. Esses gerentes, eles recrutam uma série de batedores, de motoristas, de olheiros e de mateiros, que também são uma espécie de olheiro. E ele é responsável por alocar esses atores em determinados locais geograficamente, de forma a garantir a passagem segura dos carregamentos pela sua área de responsabilidade. O delegado da PF explicou que a organização era uma das mais complexas já vistas no país. E o segundo pilar era a corrupção policial. A influência era tamanha que havia até ordens de como agir em situações de possível apreensão das cargas. Nesse sentido, foram interceptadas ligações em que os gerentes ordenavam aos policiais que fizessem a contravigilância. Quando eles suspeitavam de que havia um policial honesto fiscalizando ali em determinado local, eles muitas vezes determinavam a policiais corruptos que abordassem aqueles policiais. Estima-se que só no ano passado o grupo tenha realizado o transporte de ao menos 12 mil carretas de cigarros do Paraguai. Movimento de R$1,5 bilhão de reais. Durante a fase de investigação, houve muitas apreensões. Foram 75 apreensões, 50 prisões em flagrantes, em alguns casos motoristas presos até por 3 vezes. Um cálculo aproximado de 60 milhões de cigarros apreendidos por todas essas forças. A organização levava as cargas para o sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Além de transporte dos próprios produtos, ainda faziam fretes para outros contrabandistas. Nos últimos anos, pelas últimas apreensões, notou-se que os contrabandistas se armaram com armamento de guerra e se uniram a narcotraficantes notadamente ligados a facções criminosas. Todos os presos vão passar por audiência de custódia na Justiça Federal e a maioria segue para Campo Grande, para o Presídio Federal da capital sul-mato-grossense.